essa é a nossa aula número 3 do curso Os Ciganos na Umbanda. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, ciganos em todas as linhas. Gilberto, como assim ciganos em todas as linhas? Os ciganos eles não formam uma única linha na Umbanda? Não. Gente, aprendam desde já, cigano não se limita. Cigano é uma linha tão particular de Umbanda que eles podem descer em todas as linhas de Umbanda e o fazem, tanto quando são forçados e quando que um cigano é forçado a descer em outra linha, quando a casa não trabalha com espíritos ciganos. Então vamos entrar aqui. O Joãozinho é um médium de Umbanda e ele acabou de entrar para o terreiro de Umbanda. Na egrégora espiritual dele existe uma cigana. Só que a casa não trabalha com os espíritos ciganos. O que vai acontecer? O espírito cigano vai deixar de atuar? Não. O que ela vai fazer? Ela vai cambiar um pouquinho a energia dela e vai descer como uma pombagira. Entendem? Isso é muito comum. Inclusive muitos Exus veludos, sete saias e diversas outras linhas são muitas vezes ciganos que são condicionados a manifestarem dentro dessa linha para atuarem. Eles não vão deixar de atuar, eles só vão mudar um pouquinho a energia que eles trabalham. Isso é quando eles são forçados, mas muitas vezes, mesmo quando há na casa a permissa de descerem nas linhas dos ciganos, eles vão descer em outras linhas, por quê? Porque são espíritos que se afinizam também a outras energias. Porque eu vou explicar para vocês desde já como as linhas de Umbanda funcionam. A linha de Umbanda é um grupo de espíritos que vibram numa determinada frequência similar e por isso atuam de modo muito idêntico. Então os ciganos, eles formam essa linha, uma egrégora espiritual de seres que se afinizam com aquela energia. Só que os ciganos, eles se afinizam também com outras energias. Então eles atuam nas outras frequências como ciganos. Então vocês podem encontrar no caminho de vocês pretas velhas ou pretos velhos ciganos. Sim, eu nunca tinha conhecido, até recentemente, quando eu conheci um caso onde uma preta velha também era cigana. Vocês podem encontrar Exus e pombagiras que são ciganos. Tem aqueles casos que eu contei que eles manifestam por obrigação e tem aqueles casos por afinidade. Talvez um cigano em vida também despertou esse mistério de Exu nele e veio como Exu cigano, pombagira cigana. Dona Sete Saias Ciganas é um exemplo disso. Ela é uma pombagira cigana. Ela poderia vir somente como cigana, mas ela opta vir como pombagira, porque também é uma das formações dela. É uma das aplicações que ela conhece, que ela atua dentro da lei de Umbanda. E existem herês ciganos. O meu herê, o ciganinho, ele é um cigano e trabalha como herê. Gilberto, mas por que isso? Não tentem entender os ciganos com rígidas leis. Não funciona. É uma linha que preza pela liberdade, que preza pela autonomia. Então, em muitos aspectos, eles vão variar bastante. Percebam que eu falei que os ciganos podem trabalhar, aliás, todos os chakras, que os ciganos podem descer todos os dias da semana, que os ciganos podem manifestar agora nas mais diversas linhas. Só denota essa variabilidade, só denota essa capacidade, essa nuance energética que eles frequenciam. Isso forma dessa linha tão especial, faz dela essa linha de trabalho tão requisitada hoje em dia. Existem espíritos ciganos que se especializam na direita e espíritos ciganos que se especializam na esquerda. Os Exus e pombagiras ciganas, eles são muito frequentes de serem encontrados. Porque o que é um Exu e o que é uma pombagira? Exus e pombagiras são entidades que manipulam o negativo dos orixás, que trabalham a energia de Exu baixo a frequência dos mistérios negativos dos orixás. Então, por exemplo, você tem Oxum, que é o orixá do amor. Só que Oxum, ela possui duas extremidades. Ela possui o positivo e ela possui o negativo. As entidades que se manifestam, que se especializam no aspecto positivo de Oxum, são as ditas de entidades de direita. Aquelas que atuam no negativo desse mesmo orixá são ditas entidades de esquerda, independente da linha. Parar de achar que a entidade de esquerda é Exu e pombagira. Ciganos podem ser de esquerdas. Vladimir das Almas, Pablo. Aí geralmente tem uma conotação mais negativa. Cigano negro.
cigano das trevas. São diversos nomes que vocês vão ver, sempre associando com o negativo. E esses ciganos são ruins, são menos evoluídos que os outros porque atuam nessa frequência? De modo algum. Eles só são diferentes. Normalmente tem um caráter mais sério, mais rígido. A atuação deles geralmente é mais no corpo a corpo, lutando com obsessores, quebrando mesmo ações negativas, paralisando excessos e vícios, que a função da esquerda é paralisar o negativo, enquanto a função da direita é elevar o positivo. Guardem esses mistérios de Umbanda com vocês, tá bom? Então os ciganos que trabalham na esquerda são esses ciganos que manipulam o negativo dos orixás e que atuam dentro da Umbanda e fazem trabalhos belíssimos que outras entidades não conseguiriam fazer. O meu herê, por exemplo, que já era a linha de herês, ele é uma entidade cigana, ele é um espírito jovem cigano, que atua dentro dessa condição de herê, ou seja, ele frequencia essa energia da infância, da juventude, né, da inocência, da pureza da criança, só que dentro de uma imantação cigana. Ele é um espírito que em vidas pretéritas foi cigano e que atua junto, que junta essas duas energias para atuar. Da mesma forma, a preta velha que eu citei para vocês, que eu conheci, que ela atua como preta velha, mas que é cigana. Então ela junta essas duas energias para atuar. Então naquele momento ela tem uma particularidade muito grande. Quem sente a vibração dessas entidades percebe que não é uma energia comum. Não é uma coisa simples. Os seus chakras eles precisam estar bem preparados e bem condicionados para incorporar isso bem, porque é duas energias diferentes ao mesmo tempo. Então é uma frequência mais distinta. Não é melhor e nem pior. Então os ciganos podem se manifestar em todas as linhas. Só que no momento que o cigano manifesta numa linha diferente, ele cambia a sua energia, ou seja, ele muda o seu padrão de vibração. Então ele vai alterar o seu humor, a sua forma de trabalhar. Então, por exemplo, uma pombagira cigana, ela é distinta de uma cigana pura. Não é melhor e nem pior, mas por a sua vibração de pombagira ser também dominante, ela vai ter trejeitos, ela vai ter um comportamento e um caráter um pouco distinto. Muitas ciganas, por exemplo, são sensuais, mas não permitem toques, são mais discretas nesse sentido. As pombagiras ciganas já são mais orgulhosas, já carregam assim mais uma ênfase, né, nessa questão de mulher que elas carregam. Elas já não têm tanto pudor. Não quer dizer que também que sejam prostitutas, que sejam... Isso é um preconceito que não é cabível dentro da Umbanda. Entende? Nenhum tipo de julgamento é válido dentro da Umbanda. É somente de análise nesse momento de distinção. Da mesma forma, um Exu cigano, ele, por mais que ele seja cigano, ele tem a ação de Exu ali. Então ele não vai ser tão, como é que eu posso dizer, expressivo, tão assim... Ele não vai vibrar na frequência tão elevada quanto os ciganos naturalmente vibram. Tá bom, galera? Isso vai se manifestar também na mudança da bebida. Eles vão beber bebidas mais fortes, vão ter um linguajar mais afiado. Mesmo os herês ciganos, como eu contei para vocês, eles não têm toda aquela inocência dos herês tradicionais. Eles já carregam uma certa esperteza, uma certa... que os ciganos trazem naturalmente, né? Uma índole mais de ganho particular, sabe? De orgulho. Os ciganos são bem orgulhosos, mas não no sentido negativo, compreendem? Então os ciganos podem se manifestar nas mais diversas linhas de Umbanda, tanto na direita quanto na esquerda. Eles podem vir condicionados, se a casa não aceitar trabalhar, quanto por opção, quando mesmo a casa aceitando, eles se manifestam em outras linhas. Os ciganos também eles podem associar-se à linha do Oriente, podem associar as linhas de ciganos mesmo, pode descer em qualquer outra linha. Nem todo médium vai ter um cigano. Cigano é uma linha, como eu falei com vocês, que ela é uma linha que geralmente está ligada a espíritos que em vidas pretéritas foram ciganos e que tem uma ligação já com eles de outras vidas. Não é uma linha que tradicionalmente todos tenham. Então, ao entrar numa casa, se você manifesta uma cigana, um cigano, é porque eles fazem parte da sua egrégora espiritual. Isso é muito interessante que vocês saibam, tá bom? Então, galera, é isso. Os ciganos podem se manifestar nas mais diversas linhas, trabalhar nos mais diversos sentidos da vida e todos eles devem ser respeitados.
Que Santa Saia nos abençoe e até a próxima aula.